Do coração de Deus para o seu coração, com Mônica Sampaio. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Preste atenção nesta palavra. Este texto bíblico está nas versões Revista e Atualizada e Revista e Corrigida. Na versão linguagem de hoje, no lugar de medir, está o verbo julgar. E é este o entendimento que tem sido ensinado aos cristãos. Mas vamos procurar ver sob outro ângulo, com um outro entendimento. As Escrituras Sagradas no Novo Testamento nos alertam para uma condição sine qua non para nos aproximarmos de Deus. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, que é o capítulo que fala de fé, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. E Deus não se agrada mesmo quando damos um passo atrás por falta de fé. Mas o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou, na linguagem de hoje, podemos dizer que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus 11, verso 1. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé traz à existência aquilo que não existe. E Deus quer que saibamos operar esta fé. É o poder que Ele nos deu, o de acreditarmos, de fazermos as coisas existirem por acreditarmos que isso pode ser feito. Sabe quando Deus fala que o reino dele é das crianças e que só pode entrar nele sendo igual a uma criança? Pois é, pense bem, ele não está falando aqui propriamente da inocência da criança. Vamos além. Deus está falando da capacidade de abstração da criança. A criança constrói castelos no faz de conta. É assim que a criança cria o seu mundo. Ela inventa, ela traz à existência aquilo que não existe. As coisas, para existirem aqui, no mundo visível, têm que ser criadas no invisível, na mente e no espírito. Este é o verdadeiro reino de Deus, a Jerusalém celestial. Deus fala assim na mesma carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável. E do 22 ao 24 ele diz: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Bem, e como é que chegamos a esse lugar inimaginável pela mente humana? E qual foi o meio de transporte que utilizamos? A fé. A fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O bilhete foi comprado por Ele, e Ele é o meio de transporte. Nós não vamos alcançar a Jerusalém Celestial apenas quando estivermos despidos do corpo carnal. Não! A primeira pregação de Jesus em Cafarnaum, no início do seu ministério terreno, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Já é. E a fé tem que ser usada agora. Na carta de Judas, que não é o Iscariotes, o apóstolo nos exorta a batalharmos pela fé que foi dada pelo Espírito Santo aos santos, aquelas pessoas que são separadas para Deus através de uma vida limpa e reta e regada pela fé. E fala para que nós nos edifiquemos a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé. Portanto, aquele trecho do início do livro de Marcos, capítulo 4, versículo 24, que diz: com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, trata, na verdade, da fé. Com a fé que invocar, que utilizar, receberá ou não, de acordo com o tamanho dela, com o tamanho da sua fé. Os filhos da viúva, auxiliada pelo profeta Eliseu, no segundo livro de Reis, capítulo 4, tiveram uma fé muito menor do que o que estava à disposição deles. O profeta lhes falou para pedirem vasos vazios emprestados aos vizinhos e não poucos, como diz no versículo 3. Até que acabaram os vasos. Mas o azeite havia acabado? Não. Ele havia parado, o que não é o mesmo de acabado. E ele parou porque acabaram os vasos. Já pensou se eles tivessem tido fé para conseguir uma quantidade maior de vasos? Esse é o grande barato do Evangelho, a capacidade de acreditar no que não vê. Deus permitiu que um seguidor de Jesus duvidasse da sua ressurreição, Tomé, e permitiu para nos ensinar que no reino de Deus, que já chegou a nós, não é ver para crer, mas sim crer para só depois disso ver. Deus te abençoe e até a próxima!